Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à ATPC de Ciências da Natureza, da Diretoria de Ensino, região Suzano. Hoje a nossa temática, reflexões sobre a avaliação. Nossos agradecimentos à nossa dirigente regional de ensino, Mara Silvia Biotto, e ao Núcleo Pedagógico. Eu sou Fabiana Gomes, PCNP de Ciência. Passo a palavra para que as minhas colegas se apresentem. Luciana. Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma ATPC. Hoje a nossa temática é sobre avaliação. Esperamos que possamos contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos. Passo a palavra. Olá, professores, professoras. É sempre uma grande oportunidade estar entre os pares e que essa nossa TPC também seja bastante proveitosa. Passo a palavra para a nossa convidada especial da TPC de hoje. Quanta honra, né? Bom dia, boa tarde, todos os cumprimentos para vocês. Para mim foi uma surpresa, em primeiro lugar, né? Porque as meninas me convidaram assim, num toque de caixa, mas para variar eu topei porque sou apaixonada, né? Tanto pelo pedagógico, em especial pela avaliação. E vamos tentar contribuir, como disse bem a nossa Luciana, né? Que tenhamos um ATPC bem proveitoso e que possamos contribuir, no mínimo, com confronto, com desequilíbrio, mas para que depois haja a elaboração final de vocês sobre o tema. Vamos prosseguir. Lu, é Fabiana agora, né? Obrigada, Ângela. E os nossos objetivos de hoje é refletir sobre os conceitos de avaliação, não só como um momento de realização de provas e testes, mas como um processo contínuo que ocorre dia após dia, visando a corrigir rumos, além de subsidiar os professores em seu planejamento, de modo a favorecer a aprendizagem dos estudantes. E vamos socializar a portaria SAEB 2021, que estabelece as diretrizes de realização do sistema de avaliação da educação básica para o ano de 2021. É isso, passo a palavra. Obrigada, Fabi. Bom, vamos iniciar a nossa conversa com uma leitura. A rainha que não sabe avaliar. Era uma vez uma rainha que vivia em um grande castelo. Ela tinha uma varinha mágica que fazia as pessoas bonitas ou feias, alegres ou tristes, vitoriosas ou fracassadas. Como todas as rainhas, ela também tinha um espelho mágico. Um dia, querendo avaliar sua beleza, inteligência e soberanidade, ela perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda, inteligente e, apesar da egocentricidade, mais querida do que eu? O espelho olhou bem para ela e respondeu: Minha rainha, conversando com uma professora, aprendi que os tempos estão mudando. Sua pergunta precisa ter uma holística visionária, uma vez que não é uma resposta assim tão simples. Hoje em dia, para responder a sua pergunta, eu preciso de alguns elementos mais claros. Veja bem, respondeu o espelho. Em primeiro lugar, preciso saber por que Vossa Majestade fez essa pergunta. Ou seja, o que pretende fazer com minha resposta? Pretende apenas levantar dados sobre seu ibope no castelo? Pretende examinar seu nível de beleza e inteligência, comparando-o com o de outras pessoas?
Ou sua avaliação visa ao desenvolvimento de sua própria beleza e inteligência, sem nenhum critério externo? É uma avaliação considerando a norma ou critérios pré-determinados? De toda forma, é preciso ainda que Vossa Majestade me diga se pretende fazer uma classificação dos resultados. Furiosa com as argumentações do espelho, a rainha não sabia o que dizer. Só lhe ocorreu perguntar: como assim? Como ousa contestar minhas vontades? Você sabe que, mesmo estando errada, estou sempre certa, pois tenho poder. E continuou o espelho: além disso, eu preciso que Vossa Majestade me defina com que bases devo fazer essa avaliação. Devo considerar o peso, a altura, a cor dos olhos, o conjunto? Quem devo consultar para fazer essa análise? Por exemplo, se consultar somente os moradores do castelo, vou ter uma resposta. Por outro lado, se utilizar parâmetros nacionais, poderei ter outra resposta. Entre a turma da Copa, ou mesmo entre os anões, a Branca de Neve ganha estourado. Mas, se perguntar aos seus conselheiros, acho que minha rainha terá o primeiro lugar. Depois, ainda tem o seguinte, continuou o espelho. Como vou fazer essa avaliação? Devo continuar análises continuadas? Posso utilizar alguma prova para verificar o grau dessa beleza? Utilizo a observação? Ou simplesmente, por sentir-me acuado, posso omitir os fatos e responder de forma mentirosa, só para sustentar uma inverdade? Finalmente, concluiu o espelho. Será que estou sendo justo? Tantos são os pontos educacionais a considerar que não posso avaliar sem critérios objetivos, específicos e envoltos de uma pedagogia fincada em bases educacionais coesas. Na educação, se avaliar é preciso. Devemos compreender que é preciso assegurar a aprendizagem de forma que a amplitude educacional possa desenvolver habilidades, do contrário, iremos crescer utilizando o espelho da vida somente para satisfazer nossos desejos. Em tudo na vida há um outro ponto de vista, onde se deve usar os dois pesos e duas medidas exatamente iguais, para que a avaliação seja honesta. Olhar um contexto de diferentes ângulos é preciso para não haver injustiças educacionais. Essa é uma leitura que nós trouxemos aqui na nossa sensibilização, contextualizando uma história que já é conhecida por todos, né? E a partir dessa leitura, nós convidamos vocês, professores, a iniciar um processo de ampliação, né, sobre a concepção da temática que está sendo trabalhada, desenvolvida hoje, que é a avaliação. Espero que no decorrer da nossa conversa vocês consigam fazer associações da temática com essa nossa leitura inicial. Vamos continuar? Isso, Luciana, com certeza o convite é muito interessante, né? Porque nós temos aí grandes possibilidades de reflexão a partir dessa leitura. Mas essa é uma leitura que nos traz a questão da avaliação de forma muito presente, né? De forma bastante marcada. E aí, professor, é muito provável que, assim como eu, assim como tantos dos outros colegas, nós nos perguntemos por que olhar as avaliações. Por que olhar as avaliações em um momento em que todos nós estamos aí imersos a tantas questões emocionais, a tantas questões
que envolvem a escola, que envolvem a família, que envolvem a todos nós, e que com certeza marca, né, um novo caminhar para a educação. Por que olhar as avaliações em um momento como esse? E aí no próximo slide, nós temos já algumas questões que nos ajudam a entender a importância de olhar estas avaliações. É justamente por isso, professor, é justamente por isso que nós trazemos essa temática na nossa TPC, porque nós entendemos que esse contexto, ele necessita sempre ser considerado, mas também é a partir dele que nós precisamos diagnosticar, perceber as reais necessidades da escola e dos nossos estudantes, né? Então, a intenção, a intencionalidade desta conversa, a intencionalidade desse conjunto de reflexões que nós trazemos aqui, é para que a gente possa justamente planejar as ações que favoreçam a aprendizagem dos nossos estudantes. É esse sempre o nosso objetivo, favorecer a aprendizagem dos nossos estudantes. Cuidar dessa continuidade, uma continuidade com qualidade, né? E é só dessa forma, então, que nós vamos primar pelo sucesso desses nossos estudantes. Para isso, é fundamental analisar os resultados das avaliações de diversos tipos, avaliações em muitas dimensões. Então, para que a gente possa ampliar todas essas questões, nós temos o privilégio, temos a honra de ter conosco alguém que, muito mais do que apaixonada, é também uma estudiosa sobre avaliação, alguém que conhece as questões educacionais do micro para o macro e o inverso também, e que se dispôs a socializar, a dividir um pouco, né, dos seus saberes sobre avaliação, para que a gente possa ter os reflexos disso tudo no cotidiano escolar. Então, assim, é com muita honra que eu tenho a satisfação de convidar a supervisora Ângela Tibagi para que colabore com essa nossa TPC, para que esse nosso fazer pedagógico com o olhar voltado para a avaliação tenha cada vez mais significado, considerando, é claro, os contextos, os diferentes contextos em que nós estamos inseridos. Então, supervisora Ângela, a palavra é sua. Obrigada, Marinete e as meninas. Eu queria partir de um ponto em que a gente considera que deve ser tratado sempre que vocês forem trabalhar um novo conteúdo, um novo tema, né? Então, sempre devemos partir daquele sentido que o nosso aluno dá àquela palavra. Para isso, eu vou falar palavra que pode ser termo, vocábulo, léxico, né? Para isso, a gente tem que partir do seguinte pressuposto, né? De que as palavras, elas têm 3 abordagens, eu posso dizer assim. Toda palavra, você vai primeiro partir da acepção dela. Talvez seja uma palavra nova para vocês, né? Talvez não. Mas, se vocês estão visualizando, né, vocês vão perceber ali, ó, acepção, aí vem alguns dicionários trazem assim, a gente fez questão de transcrever, né, do dicionário para que ficasse bem explícito aonde a gente quer chegar com essa fala. Então, vejam que o primeiro símbolo que vem ali é um SF. Como vocês são da área, né, de ciências da natureza, talvez não sejam detalhes que vocês se atenham quando vocês estão trabalhando com os alunos, né? Nós partimos sempre de algo que nós já conhecemos, já trabalhamos há algum tempo, e isso foi se colocando, às vezes, de forma até empírica, né? Não só de busca do conhecimento científico, mas daquilo que você já fez, experimentou, que você viu um professor, enfim, né? Mas você nunca parou para pensar, de fato, no sentido, né? Que nós vamos chamar também de semântica aqui da palavra. Voltemos, então. Então, a primeira é a acepção. Por que eu estou falando... Por que o dicionário traz assim, substantivo feminino?
Aqui nessa nossa fonte de pesquisa, ele não traz em números, mas o Aurélio, entre outros, se vocês buscarem, ele traz um número 1, tal, 2, outro sentido, e assim sucessivamente. E vocês vão perceber que depois desses números, aparecem, às vezes, uma nova classe gramatical, né? Também não vou ficar aqui trabalhando a língua portuguesa, né? Mas o princípio, assim como das ciências da natureza, da própria matemática, né? Cada um tem seus termos. Aliás, nós emprestamos exatamente esse termo da biologia, que é morfologia, né? Morph, de forma, estudo da forma. Então, da forma como essa palavra foi formada, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? De que a importância não é você ficar dominando só a metalinguagem, ficar dominando as classes gramaticais, mas é retomar, sim, a funcionalidade delas dentro da língua, enquanto você sabe que a língua é um fenômeno social que é vivo exatamente pelo seu uso. O que deixa de ser usado na língua, ele, digamos assim, morre, né? Porque ele é substituído por um outro termo dentro de um novo contexto, dentro de uma nova demanda. Então, quando você sabe que acepção é um substantivo feminino, o que quer dizer isso? Que existe algo que a gente dá o nome de substantivo, porque essa é a função do substantivo, nomear seres. O feminino, o masculino, é a questão do gênero. Ok. Se for verbo, vai vir a classificação do verbo VTD, VTI, VTDI, então verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Então você poderia dizer, pô, mas para que eu, das ciências da natureza, quero saber disso? Porque você constrói texto, né? A gente usa discurso para trabalhar com os alunos. Eu estou até hesitante de usar ensinar, porque a gente sabe que tantos estudiosos falam que a gente não ensina nada, né? Na verdade, a gente propõe uma outra atividade mental, mas é importante você saber, por exemplo, né, do verbo visar, do verbo assistir, eu só vou dar esse exemplo, o verbo assistir, ele tem várias acepções e definições, né? Então, quando acontece isso com a mesma palavra, o mesmo verbo, por exemplo, então o verbo assistir, ele pode ser no sentido de ver e pode ser no sentido de dar assistência. Quando for no sentido de ver, é assistir a alguma coisa. E quando for no sentido de ver, de dar assistência, é simplesmente assistir alguém. E para fixar, eu falava para meus alunos assim, olha, você saiu da escola, aqui na frente da escola aconteceu uma briga, né? Que chegou a ter que chamar até a polícia, o pessoal teve que ir para lá e você foi arrolado como testemunha também. Chegou lá, como havia muitas pessoas, vocês tiveram que fazer um depoimento por escrito, e você colocou, eu apenas assisti a briga. Você quer dizer que apenas viu, só que você não colocou acento grave, né? Então, significa que você ajudou, então você vai ser enquadrado também, certo? É mais ou menos isso. Então, a transitividade do verbo também tem a ver com o sentido que ele traz, porque há verbos que têm mais de uma transitividade. Isso é acepção, então. Acepção é que vem trazer para vocês, essa palavra ela surgiu no vocábulo, na cultura, para indicar o nome. Vamos para, então, definição. Definição de avaliação, no caso, mas a palavra definição, etimologicamente, quer dizer, lá na sua origem, como diz aqui embaixo, etimologia, o nome definição vem de dar a finalidade, tá? Esse finalização, aí o ia é só uma ligação, o sufixo que indica que é substantivo, e esse pedacinho que a gente chama de radical, por isso que a gente fala, fulano é muito radical, quer dizer, não muda. Então, toda palavra tem um radical, é a partir desse radical que você busca já uma referência semântica da palavra, tudo bem? Então, quando você define, você já diz para que aquilo serve.
é a principal função, é isso, é dar já a finalidade. Quando você diz para que serve, você pode até usar a questão do que ele é feito, do que é feito, mas em especial a finalidade. Tanto que você vê que no número 1, que você procure a definição de avaliação, também é um substantivo feminino, ato ou efeito de avaliar. Entendi tudo, né? Quer dizer, aí você vai para o 2, para o 3, ó, né? Então aqui no 4, por exemplo, tá? Esse por extensão é quando a gente usa já no limite já assim muito, sabe? Que você está fazendo já uma associação. Vamos para a palavra, agora eu acho que a palavra mais importante do nosso contexto de hoje, que é concepção. E o que é a concepção? Concepção também é um substantivo feminino, então algo que a gente, né, atribui um nome, ato de conceber ou gerar um ser vivo. Olha isso, fecundação é o primeiro sentido, né? Vamos ver o 3, olha aqui, 2 relativo, vide, concepção, não tem nada a ver, a concepção 2, acepção 2, tá vendo aqui, ó, no número 2, ele remete à questão da própria acepção da palavra. 3, operação mental para elaboração de ideias e conceitos, né? Que é o que nós vamos trabalhar bastante hoje, aproveitando o número 3 e o número 6, ponto de vista, noção, opinião. Se é um ponto de vista e opinião, vocês concordam comigo que ele é, então, subjetivo, né? Então, a concepção é algo que eu vou conceber. Olha que interessante se você pegar o número 1, quer dizer, a essência dessa palavra. Então, quando eu concebo, quer dizer, eu gerei, né? Eu elaborei esse sentido para, tá? Então, a concepção, a definição não vai variar, porque é aquilo que eu vou procurar lá no dicionário. A acepção já está feita, porque quando ela foi criada, a palavra já foi criada para indicar nome, qualidade, e assim sucessivamente. Agora, a concepção é algo mais apaixonante, por um lado, que não é bem o lado de vocês. Eu acho que os biólogos, os químicos, os físicos, eles gostam de definição. Quer dizer, aquilo é isso e pronto. Mas eu que já sou da área de linguagens e apaixonada por filosofia e tal também, eu amo a concepção, porque é algo que eu elaboro, eu construo a partir de algo que eu já tinha anteriormente, confronto e chego à minha concepção, quer dizer, o sentido que tem essa palavra para mim. Não sei se eu estou sendo clara, mas é essa a intenção de que vocês consigam, então, distinguir, tá? A acepção, mas principalmente a definição e a concepção. Então, ao falar um aluno, né, o que é tal coisa, você está pedindo o quê? Definição. Agora, o que é tal coisa? E daí não é com essas perguntas, por isso que eu quero abordar isso, você tem que elaborar de uma outra forma um comando mais claro, né, para você exigir assim, para você. Então, se eu falar para vocês, o que é o amor? Então, eu estou deixando aberto tanto a definição quanto a concepção, porque o amor, se você procurar no dicionário, até tem alguns significados. Porém, você sabe que o significado do dicionário não dá conta de quando eu falo em amor, de tudo que ele contempla e abrange. Então, a gente trabalha muito mais com concepção do que com definição, né? Porque, para mim, né? Só que essas palavras, para mim, eu sempre brincava com os alunos, ele está oculto, tá? Ele não está explícito, mas quem fala e quem ouve tem que lembrar disso. Então, quando um professor fala, tal coisa é isso, também tem que ficar claro para o aluno. É para ele que, como professor, como construtor dessa fala, ou é o que é válido para todos? É só para finalizar essas três questões. Então, definição, aquilo que é objetivo, é válido para todos. Se você for procurar o sentido, é aquele. Ok? Enquanto que concepção é também um significado, só que é atribuído individualmente, de forma subjetiva. Prossigamos.
A partir daí, eu tenho um exercício assim, bem simples, gostoso, mas eu acredito que contemple isso. Veja que, ao falar, aqui nós estamos usando um substantivo qualquer, que poderia ser qualquer uma outra coisa, então, uma conversa entre duas pessoas, e ela fala não dá para saber aí, né, mas para essa outra pessoa, se é amigo, se quem não é, ela fala para ele, eu comprei um cachorro. Quando ela fala, eu comprei um cachorro, ela se remete ao cachorro que ela tem. Claro? Prossigamos. E para ele entender, essa parte aqui é crucial para vocês, gente. E para ele entender o que ela disse, ele busca do referencial que ele tem de cachorro para imaginar esse cachorro, porque senão não faz sentido para ele. Aí ele fala, é mesmo? Ele é grande? Porque ele já fez a construção dessa imagem. Eu brincava assim, é como você apertar o Enter e vir a imagem no seu monitor. Ok? Então, eu tenho já, no meu PC, eu tenho já esse arquivo, tá? Então, eu aperto o Enter, vem o que eu tenho já gravado, o que eu tenho já salvo no meu PC, né? Na minha área de trabalho. Aí ela fala, não é tão grande assim. E aí eles continuam. Vocês estão vendo que os cachorros são diferentes, óbvio. Aí ele pergunta, ele tem pelo longo? Ela diz, não, é de pelo curto. E prosseguem. E de que cor? Ele é preto e branco, é malhado. Puxa, que cachorro bonito. Vejam, então, o que aconteceu. A imagem que ele fez lá se manteve? As imagens que ele foi, ao passo que ele ia falando com ela, o que aconteceu? Vocês querem retomar, a gente retoma os slides. Manteve o mesmo? Não. Por quê? Porque ele foi tentando aproximar vejam só, da ideia que ele já tem de cada palavra que ela usou, para ir quase que, digamos, reformulando aquele conceito que ele tinha inicial de cachorro. Então, para ele, o primeiro que veio à cabeça, obviamente, é aquele com que, ou que ele tem, ou que ele gosta mais, alguma coisa nesse sentido, porque ela não deu nenhuma pista de nada, né? E aí ele foi perguntando para quê? Para achar elementos para ele realmente chegar o mais próximo possível daquilo que ela falou. Quando ele consegue chegar próximo do que ela falou, é que ele consegue fazer essa imagem e ele fala, puxa, que cachorro bonito. Acho que é até aí, né? O slide, certo? Então, pode voltar. Então, é só para chamar a atenção de vocês quanto a isso. Isso aqui foi para elucidar aquilo que a gente falou antes. Então, vejam, cuidado, quando você fala para o aluno, principalmente quando você está definindo, quando você está introduzindo um novo tema, um novo assunto, né, um novo conteúdo, você tem que se garantir que referências ele tem anteriores, né? Para que você acrescente e ele consiga fazer exatamente o que esse personagem da nossa ilustração fez. Então, ele tem uma referência inicial, que se ele não tiver, é complicadíssimo, porque você que vai dar. E aí ele corre o risco de só ver segundo os seus olhos. Por isso que a gente fala da questão da observação. Então, vejam, e ele foi mudando a imagem que ele construiu, porque ele via que não era compatível com o que ele estava falando. Agora, se você não provoca esse exercício no seu aluno, ele não faz esse exercício, então podem acontecer dois problemas. Primeiro, que ele se mantém no dele inicial e já desencanta com o que você está falando, né? Então, você tem que conseguir fazer com que ele se anime, que ele se interesse em descobrir do que realmente você está falando? Como que é esse ser que você está apresentando? Por exemplo, vocês viram que o cachorro ele tinha uma referência. Agora, nem tudo, principalmente na biologia, na química, os fenômenos,
nas ciências, né, porque eu estou falando em biologia com ciências aqui, porque só temos uma separação basicamente de, eu vou usar uma palavra, mas não é que ela seja arcaica, não, mas é realmente necessária, né? Porque as ciências, ela está contida na biologia, né? E vice-versa, se eu posso dizer assim. Não é a minha área, hein, pessoal? Me perdoem se alguns... avaliação a gente pode conversar melhor, mas a parte da disciplina aí eu deixo para vocês. Ok? Então, acho que são as meninas agora? É isso? Isso sim, Ângela. Olha, realmente é um privilégio poder ouvi-la, viu? E fique tranquila, porque independente do componente curricular, seja a biologia, seja a química, a física, a ciência, a gente entende que isso cabe perfeitamente. E ouvindo tudo isso que você nos trouxe, a partir desses últimos slides, nós pensamos o quanto é sério essa questão, né? Então, você disse assim, olha, nós corremos o risco de olhar a partir de um único tipo de olhar, né? De nos prender apenas a partir de acordo com o que os meus olhos observam. E é muito comum, imagino, né, nessa nossa trajetória, termos aí nos observado também a partir de algumas concepções, vamos assim dizer, algumas concepções de avaliação. E é muito interessante também quando você diz assim, olha, depende do referencial que ele tem. Então, também depende muito do nosso referencial para entender essa avaliação, que é óbvio, nós compreendemos, vem ampliando aí, né, as suas concepções, mas que ainda nos remete, em algumas situações, a algum lugar, que é o lugar do classificar. Então, esse slide traz aqui o caminho que nós pretendemos seguir a partir do momento em que nós entendemos que existem duas lógicas, né, desta avaliação. E assim como a imaginação de quem ouvia criava uma determinada imagem, eu também preciso desse repertório para entender qual é esta concepção de avaliação firmada no apoio à aprendizagem. Então, nessas duas lógicas, ou serve para classificar ou para apoiar as aprendizagens, né? E aí trazer condições para outras questões que são assim tão importantes. E seguindo por esse caminho, o caminho de apoiar e trazer esses subsídios para a aprendizagem, nós lembramos que esta avaliação, ela também rediciona, né, políticas educacionais. Pensar em avaliação é também para nortear, para entender quais as políticas públicas precisam ser construídas ou de que forma que elas são avaliadas e assim por diante. Isso é óbvio, vai trazer reflexo, né, na prática da gestão, na prática pedagógica e o reflexo também, onde nós sempre esperamos, que é lá na sala de aula. Quando nós também firmamos essa avaliação nessa lógica de apoiar a aprendizagem, nós entendemos que isso serve para orientar os estudantes e também as suas famílias. E entendemos que esta visão, né, esta concepção, esta opinião, como você nos trouxe aí no entendimento das diferentes palavras, também vai apoiar os estudantes para que eles possam consolidar as aprendizagens previstas. Então, pensar em avaliação na lógica da aprendizagem é pensar em avaliação em uma lógica em que se elaboram, que se avaliam políticas públicas, que se orientam os estudantes e que, principalmente, ajudem a avançar, sempre, que o resultado maior seja a aprendizagem. Acho que nós podemos ainda seguir. E aí, mais uma vez, queria que você trouxesse para nós um pouquinho desta relação entre avaliação e instrumentos. Tá. Considerei relevante abordar, porque, historicamente, hoje nós não vamos aprofundar, né, num estudo mais, assim, digamos, como se fosse um workshop e tal, mas nós vamos trabalhar noções que pelo menos provoquem vocês, né, a repensar
nos seus conceitos, nas suas concepções, e de repente algumas práticas, né, que vocês... Porque assim, toda prática, ela é apoiada, se eu posso chamar assim, em uma teoria. Isso é ponto. Mesmo que esse sujeito, estou falando de professor, não saiba qual. Então, se eu perguntar para vocês agora, fizesse uma enquete do tipo, que teoria do conhecimento sustenta a sua concepção de ensino-aprendizagem? Talvez você não saiba o nome. Mas se eu for lá assistir tua aula, certamente eu apresentarei para você essa teoria, ou você pode fazer uma junção de várias, né? Não só uma, que é bem interessante, porque você respeita seu aluno, o ritmo, você respeita, inclusive, as questões, hoje mais do que nunca em voga, ainda bem, socioemocionais e tudo mais. Então, vejam só, avaliação versus, por isso que está o versus, instrumentos, eles são absolutamente intrínsecos, né? Assim como avaliação com aprendizagem. Mas o que se confunde é que tem professor que fala assim, hoje eu vou dar uma avaliação bem difícil lá no primeiro F. Você vai dar uma avaliação bem difícil? Como assim? Não é avaliação. Então, vamos distinguir o seguinte, é bastante legal a gente fazer sempre uma analogia, né? E de preferência com o professor, com o aluno, você usar da realidade do aluno. Lembram? Para que ele possa acionar o seu referencial, para que possa ajudá-lo a caminhar junto a você. Então, assim, você vai usar instrumentos de avaliação. Então, a prova tradicional, que não é problema nenhum, não é condenada, a prova, o teste, o debate, a roda de conversa, o seminário e tantos outros são instrumentos que você usa para avaliar. Então, eu falei da analogia, eu vou fazer com o médico, tá? Então, você vai a uma consulta médica, digamos que você sinta uma dor determinada. Vamos pegar na mais complexa, que é a dor de cabeça. Então, você chega ao médico e fala, eu tenho uma dor de cabeça, ele vai fazer algumas perguntas e ele já vai prescrever uma receita para você? Se ele for um bom médico, não. O que ele pode é dar um paliativo, óbvio, você está com muita dor de cabeça, né, está muito intensa, então ele pode fazer alguma coisa nesse sentido, mas ele não ainda vai tratar a sua dor de cabeça. Né? Então, o que ele vai fazer? Vai pedir exames. Isso é fato, lembram-se? Né? Da sua realidade até. Então, quando a gente vai ao médico, em geral, ele pede os exames. Presta atenção, esses exames, tem médico, inclusive, que indica laboratório, indica clínica e etc. Tem dois lados, lógico, às vezes ele tem uma relação mais estreita com a indicação, mas, volto a dizer, se ele for um profissional de fato, ele vai indicar para você aqueles que tragam melhor qualidade, ok? E, de preferência, exames que sejam bem mais minuciosos. Ok, você faz o exame, leva para o médico. A partir da leitura, do estudo desses instrumentos, que são os exames, é que aí ele faz a avaliação da sua saúde, tá? Presta atenção, considerando a sua história de vida, as suas condições, o seu gênero e tantos outros aspectos para ele começar um tratamento. E olha o que eu estou falando. Ele começa um tratamento, ele não dá uma receita e fala para você, é isso, tchau, para nunca mais. Não. O mínimo que ele vai fazer é marcar um outro período para você retornar e ele vai confrontar. Aí ele pede novamente a mesma bateria de exames e vai confrontar, porque ele não tem a condição, a capacidade, né, de ver você literalmente por dentro, né, o funcionamento do seu corpo, dos seus órgãos e tudo mais. Então, ele necessita de um instrumento que traga essa informação para ele. Assim, vamos pegar a prova, que acho que é o instrumento mais utilizado, assim, pelo menos historicamente falando, né, provas ou testes ou exames. Então, vejam,
se ele pede apenas também um exame, uma quantidade, a quantidade vocês têm que tomar cuidado, mas dificilmente o médico pede apenas um tipo. Às vezes, dependendo da situação, ele vai pedir um exame de sangue, ok, mas pode ver que ele vai pedir, por exemplo, um hemograma completo, ok? Ele não vai se deter. Então, assim, é muito, digamos, impróprio se ele se basear apenas num único exame, no sentido sem ter outras. E aí eu quero chegar no seguinte, então vamos voltar àquele sentido. Avaliar não tem outra questão a não ser atribuir um valor, um juízo, no nosso caso, né, da avaliação escolar. Não adianta dizer que não. Não, vocês, principalmente que são da antiga área de exatas, né, é muito comum vocês, e não é condenável, tá? Ninguém está achando culpa aqui para ninguém, pelo contrário, somos também fruto de um contexto. É muito comum o professor atribuir, né? O professor atribuir, você mais, né, devido ao tempo, a gente tem que caminhar mais rápido, mas, assim, 5 questões valendo 2 pontos cada uma. Totalizam 10, essa média, né? E, de preferência, eu dava, talvez, uma outra prova também, né? Mas um outro instrumento que eu usasse, ou mais, digamos que a lei, inclusive, diz no mínimo 2, agora ela fala em vários, né? Mas, por que essa necessidade? Porque, às vezes, o problema do aluno não está nem na aprendizagem, não está na gestão do ensino, e não está no instrumento que você usa. Então, vou dar um exemplo, você organiza um tema e você fala, vocês vão fazer um seminário. Tem aluno que ele paga, ele vai ter dor de barriga, ele vai ter febre para não ir, principalmente dependendo da idade. Ele não quer se expor ao fracasso, ninguém quer. E você escolhe, eu conheço até uma amiga minha, ela só trabalhava com esse instrumento, seminário. Para, que não é o melhor. Então, às vezes, por exemplo, uma prova, uma arguição, como a gente chama, uma inquirição, né? O que antigo seria uma chamada oral, ou mesmo uma conversa com esse aluno, às vezes é o pior instrumento que você pode usar, porque ele é tímido, né? Ao passo que outro tem que mandar ficar quieto. Para, fulano, não é sua vez ainda, né? Tá lá, outros. Então, por que você tem que variar de instrumento? Assim como na recuperação, quando você próprio que aplica, né? Se você deu uma prova, digamos, discursiva, ou, não sei no caso de vocês, será, mas acho que ainda é possível dar uma prova dissertativa em que ele tenha que se colocar, na opinião dele, já defender o seu ponto de vista, vocês fariam algo que não trouxesse elementos para vocês. Então, aí eu digo na recuperação diferente. Então, se ele foi mal nesse tipo de instrumento, então você, como professor, você tem que pensar em outro. Percebe? Você não pode fazer recuperação com o mesmo instrumento que você usou. É um exemplo. Então, aqui era só para fixar. Eu quero que vocês fixem isso, tá? O instrumento é que te leva à avaliação. E depende muito da qualidade desse instrumento, tá? Se nós usarmos a avaliação, como alguns autores até colocam, tem um deles que usa a palavra termômetro, né? Eu acho também bem interessante, porque ele vai mostrar para você, né, como é que está a sua temperatura. Ele usa lá os graus da temperatura para mostrar o seu grau de saúde, né? Então, assim, ele é um termômetro para dizer, bom, opa, precisa parar e medicar. Não, precisa levar, sabe? É ele que vai te orientar na decisão que você vai tomar. Esse daqui, a gente, depois, se for o caso, a gente pode até citar alguns exemplos aqui de instrumentos, mas eu acho que isso também todos vocês têm. O meu convite aqui foi para essa conversa, mais no sentido, né, as meninas que são responsáveis pela formação, mas é mais no sentido da gente conversar. E eu noto, porque ainda hoje eu vou às escolas e quando eu tenho a oportunidade de estar com os professores, ou conversar, ou mesmo no planejamento, fica nítido aquilo que eu falei para vocês. Ah, mas foi uma prova, eu dei uma avaliação fácil. Não existe avaliação difícil ou fácil, ok? Fica claro isso?
A avaliação, agora o perigo é que a avaliação, a correção pelo avaliador, no nosso caso professor, ela é inteiramente subjetiva, então tomem cuidado, tá? Tanto que diz assim, se você começar a corrigir qualquer instrumento que seja que você utilizou para fazer a avaliação, e você parar e retomar no outro dia, já interfere. A mesma avaliação, se for corrigida por um professor, isso acontece até nas bancas, né? Por mais que se tenha critérios de avaliação estipulados, eu digo para correção de redação, por exemplo, né? Nós temos também um critério que a gente coloca X para coesão, para coerência, clareza, enfim, né? Coisas da nossa área. E ainda assim, cai na subjetividade, porque não existe neutralidade. Espero que tenha ficado claro a questão do instrumento de avaliação. Vamos continuar? E aí, desde que surgiu a avaliação, e que antes, volto a dizer, se confundia com o instrumento, eles usavam essa confusão, nós temos a contribuição do Bloom, né? Que conforme as funções, olha lá, que desempenha, a avaliação se classifica em 3 modalidades. E as meninas também, nós temos à frente a definição. Então, vejam, dependendo daquilo que eu pretendo, é o tipo de instrumento que eu vou usar, lembra? Então, o médico ele tem que saber o que ele quer saber de você, tá? Tem que ficar claro. Além daquilo que você ofereceu para ele, ele precisa de mais elementos, de mais instrumentos para ele saber. Então, primeiro, nós temos, não é nem uma ordem isso aqui, mas basicamente assim. Então, primeiro a gente faz o diagnóstico. Isso é fato. Por quê? Porque, lembra, você vai testar, inclusive, aquele referencial que esse aluno tem sobre o assunto, sobre o conteúdo da sua aula. Então, essa diagnóstica tem que ficar clara assim, ela não tem a finalidade de atribuir valores, de atribuir nota, de atribuir conceito, tá? Ela tem que servir, tem que ser um instrumento que sirva para você saber onde o aluno se encontra dentro, vamos falar do novo contexto, que habilidades ele já tem desenvolvidas, que habilidades ele já tem consolidadas, para que você possa prosseguir com ele usando determinada estratégia de ensino ou não, né? Determinado, como eu posso dizer, graus de operações mentais, eu vou dar exemplo da matemática, mas tem tudo muito a ver com a física, a questão da abstração, por exemplo. Então, às vezes, não é que você também está com problema, você enquanto professor, ou o aluno que não tem capacidade. Não é isso, porque todo aluno é capaz de aprender. Isso já foi comprovado cientificamente. Isso nos traz um peso imenso. Eu sinto muito, mas é para nós todos educadores, não só para o professor. Entendam bem isso também, tá? Então, se o aluno é capaz de aprender, cabe a nós diagnosticar, por exemplo, não só o que ele já sabe, mas como que ele aprende, né? E para eu usar estratégias que sejam eficientes para ele caminhar. Esse é o meu propósito, que o meu aluno, ao final, que ele se aproprie de umas informações que se tornem conhecimentos, lembra lá? Para ele elaborar os seus conceitos a respeito. Então, aqui no diagnóstico é bastante importante porque, vamos dizer, se o aluno ainda não tem a capacidade de abstrair, então veja, se ele já tem uma lacuna entre o pré-operatório concreto e o abstrato, por isso que a gente começa mostrando lá os palitinhos, desde lá dos anos iniciais, que ele parte do concreto para o abstrato. Se ele não consegue, então o problema vai estar em você atuar exatamente o que você, enquanto professor, consegue intervir para ajudá-lo a caminhar. Então, aí, volto a dizer, de repente, você precisa ver, é na estratégia, é na linguagem técnica. Sobre a linguagem, tem a Jussara Hoffmann, no livro Mito e Desafio, ela tem um exemplo excelente sobre isso, a questão da linguagem, né? Porque a professora usava a questão de quanto fica ao todo, e os alunos não compreendiam o quê? Esse ao todo, não fazia o menor sentido, então eles não respondiam, ela achava que eles não aprendiam. Ela tentava outra, até que um aluninho fala para ela, prof,
Assim eles não entendem, você tem que falar tudo junto. Ela falou, então tudo junto. Aí eles acertaram. Então, está lá a Jussara Hoffmann na pesquisa de campo que ela fez, né, para escrever mito e desafio em avaliação, tá? Então, nós temos uma avaliação diagnóstica hoje que é imprescindível, como um sinal até de respeito ao nosso aluno, ok? De eu não já pressupor que ele saiba, ou pior, como era na nossa pedagogia anterior, inclusive na tradicional, de que eu conclua que o aluno deve saber. Se ele não sabe, ele tem que se virar e ele corre atrás do prejuízo. Não, hoje não é assim que nós entendemos. Então, eu começo pela diagnóstica e chego naquela que nós mais, né, vamos enfatizar hoje, que é a formativa, o nome já diz, né? Então, é aquela que a Marinette utilizou naquele slide anterior das duas lógicas, é aquela que apoia a aprendizagem, tá? Ela não considera só a nota que o aluno tirou no instrumento. Isso é muito importante, porque no dia que se aplica a prova, ou coisa do tipo, parecida, pode ser que aquele dia o aluno não esteja legal. Pode ser que aquele dia ele tenha assistido uma situação lá na casa dele que desestabilizou ele emocionalmente, ele não consegue. Enfim, entre outros fatores. Então, é muito perigoso quando a gente faz simplesmente média de instrumentos. Até porque os instrumentos devem ter pesos diferentes. Vamos supor, é muito democrático e é muito interessante que você faça pesos diferentes, porque tem professor que, não vamos entrar aqui no mérito, mas, por exemplo, ele dá nota se o aluno tiver o caderno em dia. Ele atribui uma nota lá, o caderno em dia, né, ele dá vício no caderno, tarará. Você acha que isso deve ter o mesmo peso do que aquela prova que ele dá a respeito para verificação da aprendizagem? Daquela pesquisa que ele fez em grupo, que você não sabe qual é a real participação dele nessa... Não é possível, então você não está sendo justo. Lembra lá do texto, né? Você não está sendo justo. Então, você tem que pensar, quando os instrumentos que você usa, se você faz uma média, você está fazendo isso. O Lucchesi fala do piloto, lembra? Que tira 10 em decolagem e 0 na aterrissagem. A média é 5, ele vai ser aprovado. Você vai com esse cara? Eu não vou. Por isso que eu estou aqui ainda, tá bom? E a somativa, que apesar de condenável, né? Mas é aquela que classifica, mas não, você pode tirar proveito dela. Ela, ao final do seu trabalho, das suas intervenções e tudo mais com o aluno, aí você faz uma verificação classificatória que não precisa ser ranqueada, né? Tipo, olha, a Fabi foi a melhor da classe, não tem jeito, essa menina é assim mesmo. Enquanto, Marinette, você é muito fraquinha, minha filha. A Lu fica na cola da Marinette. Então, é assim, sabe? Então, essa somativa, ela serviu muitos anos para isso, né? Para ranquear, para rotular. E ela acreditava que quando ela elogiava um aluno que era bom, porque ele era bom por si só, e não porque o professor necessariamente ajudava, ele estimularia os outros. Mero engano, né? Porque causa outros sentimentos nesses alunos, e não de incentivo para ser igual. Às vezes ocorre, porque o ser humano, graças a Deus, não é previsível, né? Mas nem sempre é esse o melhor resultado, tá? Então, nós trabalharemos, né, daqui para frente, a nova pedagogia também aposta nessas modalidades da avaliação. E vejam que aqui no gráfico, você tem a diagnóstica leva para a formativa e a formativa para a somativa. Então, pode usar a somativa. E do resultado dessa somativa é que você vai voltar a diagnosticar, tá vendo? Então, passa a ser praticamente um ciclo. Então, lembrando novamente também que a palavra avaliação sofreu várias modificações, inclusive de uso, então, de concepção, que antes ela era um fim. Você dava uma aula, lembra? Não sei se vocês são mais novos, então, não sei se vocês pegaram essa lógica que a gente tinha, mas era assim, você entrava com um conteúdo novo, dava exercícios, né, exercitava, marcava a prova, fazia a prova. Encerrou esse assunto. Quem foi bem foi, quem não foi, não vou usar a rima, tá? Então, hoje não. Hoje a gente faz aquilo que o médico que eu falei para vocês. Aí ele pede novamente os exames para ver, ó lá, e volta no diagnóstico, tá? Então, a somativa também, ela mostra, assim, para você, ela serve para isso, para verificação.
Então, antes era um fim em si mesma a prova, a avaliação, perdão. Hoje, a avaliação é um meio, tá? Então, ela faz parte do processo, por isso que a gente chama de processual. Ela vai se desenrolando no processo, na medida que você vai trabalhando com o aluno. Prossigamos. Então, a importância da avaliação tem como seus procedimentos, a importância da avaliação tem como seus procedimentos tem variado no decorrer dos tempos, sofrendo a influência das tendências de valoração que se acentuam em cada época de seus interesses e em decorrência dos desenvolvimentos da ciência e da tecnologia. Então, tomem cuidado com essa função da avaliação na sua aula, tá? Não esqueça que já temos que nos desvincular do instrumento só escrito, como se fosse documento, né? Eu avalio um aluno por um exercício que ele responde que antes ele jamais conseguiria, tá? Entre outras questões que a observação é extremamente importante. Prossigamos. Então, eu não tenho como desvincular, tá vendo? Ó, a aprendizagem da avaliação. Por quê? Como que eu verifico se o meu aluno aprendeu? Se tivéssemos na antiguidade, seria apenas, lá mais na corrente da psicologia, seria o behaviorismo, né? Eu teria que observar se houve mudança de comportamento, de acordo com o que eu estipulei, tá? Isso era a visão que se tinha de aprendizagem. Então, a condição era o silêncio, prestar atenção, né? O pressuposto era a memorização e reprodução na avaliação, né? Hoje se sabe que não é nada disso, né? A memorização, ela é importante no saber, por isso que nós temos a memória de longo termo, que é aquela que garante a nossa inteligência, entre aspas, né? Os nossos saberes, mas não é só isso. Então, eu preciso da avaliação para saber se meu aluno está aprendendo, lembram-se? Porque, de repente, ele é tímido, mas tem outras formas que eu posso verificar isso, tá? Então, não tem como falar numa sem falar da outra, porque a avaliação surge em função de saber como esse meu aluno aprendeu. Continuemos, eu queria falar muito mais, né? E, finalmente, nós temos a questão dos documentos, né? Nós temos, então, assim, como que nós formamos nossa prática docente? Então, a partir da nossa competência técnica, né? Mas do contexto que eu estiver inserida, por exemplo, numa escola da rede pública, não é? Eu tenho de muito mais qualidade, de muito mais valia, a construção da proposta pedagógica. Só um minutinho. Então, também sou responsável pela implementação do novo ensino médio, assim como a Marinete, que faz parte, e os demais. E nós vamos ter que reformular na escola, literalmente reformular, reconstruir, reelaborar a proposta, que o nome já diz, aquilo que a escola propõe oferecer em termos de ensino, tá? E as condições de aprendizagem para o nosso aluno. Então, vai estar na proposta isso. E a avaliação é imprescindível que ela esteja lá. Por isso que eu coloquei aqui. A partir dessa nossa conversa de hoje e outras que nós possamos ter, mesmo sobre avaliação, que é muito vasto esse campo de pesquisa, modifica todo o nosso pensar, né? Então, primeiro, eu preciso saber como esse aluno aprende. Então, as teorias são imprescindíveis que eu conheça. Isso não quer dizer que eu tenha que usar uma ou outra. Não necessariamente. Lembra, eu posso elaborar uma forma própria minha de atuar, por exemplo, de colocar na prática a minha concepção de ensino, de aprendizagem. Mas a gente está dentro de um contexto e de uma rede, né? Então, nós temos
nós temos a questão da proposta pedagógica, que é aquela, como eu disse para vocês, que assume um compromisso com a comunidade de formar esse aluno. Então, se ele escolher a escola X, ele vai ter uma formação diferente se ele tiver a escola Y. O plano gestão quadrienal lá é o que é a operacionalização, então é o como aquilo que a gente propôs aqui vai se dar, e o regimento vai ser a legalidade. Então, você não pode inventar qualquer coisa, tem que ver se está previsto no regimento, se ele ampara. Aqui seria uma outra conversa que eu iria estender, mas eu acho que, em relação ao tempo, eu encerro por aqui essa fala. Qual é o próximo, Marinete, por favor? E aí, você... Espera só um pouquinho. Marinete, uma de vocês pode ler aí, por favor? Sim, Ângela, claro. É muito importante a gente pensar nessa questão que você traz, né? Reforçando essa questão da tríade, e a partir de agora nós temos algumas reflexões que mostram que todas essas informações que compõem esta nossa formação de hoje, elas estão embasadas, né? Nós temos aí, a partir do consentimento da própria legislação, né? Se a gente observar na LDB, eu já tenho esta questão lá no seu artigo 24, uma questão assim bastante explicitada, onde eu digo, a partir desse entendimento, de que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios, né? Então, quais são esses critérios que devem ser observados, devem ser analisados quando eu falo em rendimento escolar? Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, acho que é muito interessante a gente observar o que aqui é trazido na própria legislação, deixando claro que a avaliação é contínua, que os aspectos qualitativos devem sempre prevalecer. E por isso a importância, então, de nós conhecermos esses diferentes instrumentos e sabermos utilizá-los de maneira também diferenciada. Queria dar sequência, e aí, de uma forma muito breve, só trazer para a nossa conversa alguns autores que, muito provavelmente, nós, professores, já ouvimos, já estudamos durante toda a nossa formação, mas é só, mais uma vez, para poder consolidar tudo isso que você também aqui nos traz. Então, você, em um slide anterior, mostrava um pouco do quanto o trabalho de campo da Hoffman, da Jussara Hoffman, foi importante para ampliar esse entendimento, e da mesma forma nós trouxemos aqui, por exemplo, um pequeno excerto do Lucchesi, que deixa muito claro que essa questão da avaliação também precisa servir para um diagnóstico. E mais do que isso, é uma questão que vai orientar a escola, a gestão e principalmente os professores, para que a gente consiga pensar em um ensino adequado, onde avaliar vai possibilitar identificar um impasse e buscar principalmente soluções. Então, o Lucchesi traz essa contribuição que é bastante significativa e reforça também aquilo que você já nos trouxe. Assim como o Lucchesi, se nós pudermos avançar para o próximo slide, por exemplo, nós temos o Charles Radij, que tem uma leitura bastante convidativa também, um livro gostoso, um livro de uma leitura bastante fluente, que traz a avaliação desmistificada, né? E o Radij diz de uma forma muito clara em toda a sua obra, especificamente nesta obra, ele deixa bastante assim enfático de que isso tudo é um processo, de que entender a avaliação é um processo, mas é também uma passagem que nós, professores, automaticamente precisamos entender que a avaliação, de uma forma normativa, se difere dessa avaliação formativa. E o que é mais importante, o que mais fascina, né, na compreensão dessa obra é que ele traz essa avaliação como uma possibilidade de comparação, sim, mas uma comparação do aluno com ele mesmo. E olha que interessante, as perguntas que marcam como é que ele estava? Como é que ele está? Isso é interessantíssimo. E o Radij vai trazer também que o grande fazer
da aprendizagem, a grande construção se dá quando eu, professor, consigo identificar quais foram as ações desenvolvidas entre essas duas questões. Isso, então, vai compor a ação formativa. Então, entender como o aluno estava e como ele está, e o caminho que se deu ao longo desse percurso é a construção da avaliação formativa. Seguimos mais um pouquinho, porque também nesse sentido, o Celso Vasconcelos vai trazer a avaliação como um processo, mas um processo que vai permitir diagnosticar quais são os avanços e quais são as dificuldades, para quê? Para planejar, para arquitetar uma tomada de decisão a partir daquilo que é posto. Então, também é um convite muito interessante e que, mais uma vez, mostra a avaliação a serviço da aprendizagem. No próximo, também, a Hoffman, que você já citou, além de outras tantas questões, ela já parte do princípio que essa avaliação que é mediadora, ela nos centra no aluno, ela obrigatoriamente nos coloca a perceber, a conhecer quem é esses alunos, ou melhor, quem são esses alunos, quais são as suas reais dificuldades, e ela marca as suas produções, dizendo que a avaliação é muito mais importante do que se imagina, porque, segundo ela, deve-se guiar o aluno, procurando desafiá-lo para conquistar a autonomia moral e intelectual. Olha que sério, né? Olha que grandioso esse entendimento, essa concepção, como você bem nos mostrou, Ângela, traz a Hoffman. Mais um, apenas para fechar aqui esse conjunto de autores que confirmam as questões que estão sendo aqui trazidas, que é o Perrenot, que já bem antes, né, observem aí, nós trouxemos aqui um acerto de 99, mas o Perrenot também nos chama a atenção para a responsabilidade da escola que entende a avaliação, porque ele diz que para uma escola inclusiva, a avaliação é um fator decisivo. Olha o tamanho, olha a importância que tem essa avaliação. Então, se realmente eu entendo, eu trabalho para uma escola inclusiva, é preciso entender que a avaliação, ela contempla, ela abraça uma série de questões e de estratégias pedagógicas, tanto de gestão, quanto do fazer lá na sala de aula, mas que, com certeza, traz a escola para o lugar em que nós queremos. Mas, Ângela, a gente sabe que existem vários tipos de avaliação. E aí eu queria te convidar para falar um pouquinho mais desses tipos. Pode ser? Podemos seguir, então? Bom, então, quando falamos de tipos de avaliação, na verdade, nós temos a avaliação de aprendizagem, que é dessa que nós estamos dando mais ênfase, e também, depois, as meninas vão falar da avaliação externa, né? Então, a avaliação de aprendizagem é essa que nós fazemos no dia a dia, na sala de aula. Olha, sempre que você usa essa preposição para, ela indica a finalidade, né? Então, é feita na sala de aula para identificar, tá vendo lá o identificar? Avanços e dificuldades de aprendizagem dos alunos. Ela pode ser aplicada no formato de prova, atividade ou até mesmo entrevista ou redação. Tem escola que faz todo mês, professor que faz toda semana. É uma regra que diz respeito à autonomia da escola. Explica a presidente do Conselho Nacional de Educação. Dentro da avaliação de aprendizagem, temos subgrupos de avaliações, as diagnósticas, formativas e sumativas. Vejam que a gente recorreu a várias fontes, né? Mas a gente traz de diferentes lugares e pessoas o que nós estamos apresentando para vocês, que é essa questão que nós vamos colocar agora. Então, vejam, hoje, eu diria que o maior desafio do professor não é só o avaliar, tá? É assim, fazer a leitura, interpretação dos instrumentos. Mas nós conseguimos, que nós não conseguimos ainda, apesar de estarmos há quantos anos na progressão continuada, por exemplo, nos anos finais do fundamental, a gente nunca conseguiu dar conta para aquele que vier depois de nós, né, que é muito comum na nossa rede, essa troca de professores,
dizer exatamente desses avanços e dificuldades dos nossos alunos. A dificuldade, de uma forma geral, o professor se apoia na questão do conteúdo. Agora, os avanços, eles devem ser avanços significativos para cada aluno, né? Então, tem aluno que não precisa estudar muito. Ele tem as suas estratégias próprias ou condições aí realmente biopsíquica, fisiológica, que ajuda, que colabora. Ele vive numa... Enfim, ele tem condições mais apropriadas, tá? Então, para ele tirar uma nota X, ele não precisa nem estudar. Então, ao passo que, então, por exemplo, um 7 para ele é tranquilo, sem precisar estudar. Enquanto que o outro aluno, por exemplo, dada também as mesmas circunstâncias, né, das condições, quando ele tirar um 7, ele tem que festejar. Então, essa avaliação da aprendizagem, o que é importante vocês pensarem é que vocês podem, óbvio, devem, né, ter um parâmetro para vocês atribuírem valores, que pode ser nota, pode ser... E depois você transforma na nota, porque hoje existe uma resolução, a 61 de 2007, que você tem que representar o aprendizado por meio das notas. Mas o que eu quero colocar é assim, você não é obrigado a fazer, volto a dizer, você não é obrigado a fazer média, tá? E lembrando que existe algo na pedagogia que se chama nível de competência. É mais ou menos o que se faz em concurso com a curva de Gauss. Então, você estipula uma nota de corte, mas nesse caso você estipula uma nota, então, por exemplo, você aplicou um instrumento, vamos pegar a prova, tá? E assim, o máximo que algum aluno conseguiu foi chegar a 8. Então, na verdade, esse 8 que vale o 10. Porque não é o 10 que você espera, mas é aquilo que os alunos, para os meus, como se fala, os meus espectadores, né, o meu público-alvo conseguiu atingir. Porque, assim, será que eu consigo realmente avaliar a minha aula? Será que a minha aula deu condições para esse aluno tirar uma nota 10? Se eu elaborei bem esse instrumento ainda, sem contar quando eu pego de outro lugar já pronto, eu não faço essa adequação e tudo mais. Prossigamos. Avaliação institucional. Essa também é muito necessária. Está relacionada à região ou à Secretaria de Educação. É usada para o planejamento de políticas públicas no âmbito local, dentro da escola ou em um cenário mais macro, em nível de município ou estado. Traduzindo, é aquela avaliação que, em via de regra, se faz ao final do ano, que o diretor propõe para vocês ou fazerem por área de conhecimento, ou em grupo, ou mesmo num grupão, que eu estou falando do que é habitual, do que é, inclusive, lei, tá? É fazer essa avaliação institucional. Quer dizer, tem que se verificar se essa escola caminha de verdade, né, do ponto de vista legal e do ponto de vista pedagógico, ela caminha para o sucesso desse aluno. Então, se ela oferece realmente todas as condições, e se não oferece, por quê? E qual já é a propositura que ela tem para? Não sei se eu fui clara, mas institucional, quer dizer, avalia o trabalho daquela escola, tá? E importante é vocês pensarem assim, às vezes a gente tem muito descrédito, né? Porque a gente tem uma vivência que até compromete certas coisas, então a nossa credibilidade, de repente, fica afetada. Mas o importante é fazermos a nossa parte. É como a esmola. Se você quer dar o dinheiro para o menino lá no semáforo, se você quer dar para alguém, então, dependendo do seu objetivo, né, você tem que entregar e virar as costas e ficar de boa. Por quê? Porque o que ele vai fazer com isso é problema dele. Percebe? Eu não tenho, às vezes, como ter correspondência absoluta daquilo que a pessoa... A gente sonha demais, a gente cria muita expectativa em relação às pessoas, né? E nem sempre as pessoas cabem nos nossos sonhos, no manequim que a gente estipula, tá? Então, a gente tem que pensar assim... Por que eu estou falando tudo isso? Por causa de chegar lá na secretaria e virar uma política pública, tá? Então, assim,
que não deixa de ser o que eles têm obrigação, tá, mas não vamos entrar nesse mérito, a gente vai entrar assim, do que a escola pode usufruir disso. Então, isso pode se transformar numa política pública que venha ao encontro, como agora a proposta, por exemplo, do ensino médio, tá? Podia dar outros exemplos, mas eu vou me deter nisso. Próxima. E a avaliação, que a gente chama de avaliação externa ou em larga escala, né? Essas avaliações, elas têm por finalidade, por objetivo, verificar o que eu falei, só que agora de uma forma sistematizada, né? Então, assim, como existe como existem as diretrizes e bases para a gente tem lá o que vocês fazem, que vem no histórico do aluno, sabe? Os componentes curriculares, a carga horária e tal, aquilo é definido nas matrizes. As matrizes, por sua vez, seguem também legislação, né? E nós temos um currículo vigente, que também não é opcional, né? O Estado de São Paulo tem por isso que chama Currículo Paulista hoje. A BNCC também, que se torna obrigatória na rede nacional. Então, eles aplicam, se eu posso dizer assim, né? Eles mandam essa avaliação, que não é avaliação interna do professor, não é essa avaliação da escola. E, né, a gente poderia, tudo aqui é tema para muita conversa, mas a gente pode parar e pensar, por que será que há tanta disparidade entre os resultados da avaliação externa com as avaliações internas? Isso também é histórico, né? Então, aqui diz entender quais dificuldades dos alunos brasileiros, tá vendo? Em nível nacional, não são elaboradas pela escola, né? Então, aí eles têm, às vezes, os parceiros, mas as meninas também vão abordar mais sobre isso, né? Então, porque elas vão falar do SAEB. Próxima. Então, aqui a gente vai retomar, né? Agora a avaliação da aprendizagem naquela outra slide, daquela imagem que a gente mostrou para vocês, da ligação da interdependência entre elas. Vamos seguir? Então, avaliação diagnóstica. O que os estudantes já sabem? Os estudantes estão aprendendo? Por que não estão aprendendo? O que fazer para que todos aprendam? O que os estudantes aprenderam ou não sabem? Então, o que? Quando? Então, sondagens da aprendizagem dos estudantes realizadas no início do ano, no início de um período letivo, segundo modelos propostos pela SEDUC ou elaborados pelos professores, antes do início de cada atividade. Eu não sei se é só de atividade, mas é quando você for apresentar um novo tema. É interessante, lembra que a gente falou? Para a gente saber exatamente como esse aluno se encontra, né? Porque uma coisa, vejam que acontece muito, é muito comum acontecer isso na rede. O aluno fala, ai, de novo isso, mas se você aprofundar, ele não sabe, só que ele não quer ver isso de novo do mesmo jeito, tá? Então, orientação docente, que habilidades, conteúdos, ênfase, recursos, estratégias devem ser privilegiados. Como lidar com a heterogeneidade das turmas. Próxima. Gente, esse material vai ser disponibilizado para vocês, então algumas coisas a gente não vai ficar lendo assim na íntegra, né? A gente vai, como a gente fez com os autores, tá? A formativa, por outro lado, os estudantes estão aprendendo, então fazemos as mesmas perguntas. E quando acontece? O que e quando? Acompanhamento das aprendizagens dos estudantes ao longo de todo o processo. Então, essa não é pontual. Essa vai ser aquela que nós chamamos da processual. Então, é a mesma coisa que habilidades, conteúdos e tal, como lidar com a heterogeneidade das turmas, como assegurar que todos os estudantes aprendam. Então, aqui é onde a gente tem que prever a questão dos estudos de reforço, que tem distinção, né? Reforço de recuperação. Não esquecer, inclusive, da educação inclusiva, não só da educação especial, mas da educação inclusiva. Lembram, nem todos aprendem com a mesma estratégia de ensino e nem sempre pelo mesmo instrumento. Próxima. E a somativa é aquela que vai verificar o que os estudantes aprenderam. Então, por isso que eu falei que ela também não deixa de ser importante, né? Tem status de mensuração, você atribui,
né? Uma nota, um valor, alguma coisa. Então, fecha um ciclo perfeito. Lembre-se que lá naquela imagem que a gente usou no slide anterior, quando a gente tinha diagnóstica, aí vinha a formativa e a somativa. E da somativa saía uma seta que voltava para a diagnóstica. É isso que está aqui, né? Então, quando você pedir o exame novamente, o médico pedir o exame novamente, ele vai confrontar e poder verificar, por isso que fala que fecha um ciclo. Se você pode, de repente, prosseguir para o novo conteúdo, cujo anterior ele embasa esse que você vai trabalhar. Então, a orientação é a análise dos resultados da classe, das diferentes turmas, subsidiar o conselho de classe, série, ano, termo, né, que seja indicar demandas formativas para os gestores e subsidiar a definição de projetos e metas para a melhoria dos resultados e desempenho. Tá? Então, aqui ela vai apontar, por exemplo, a necessidade, ela vai trazer também, de uma certa forma, se há uma necessidade, como sempre há, né, de uma formação para os professores, para os gestores até, né? Por exemplo, vamos pensar o PC enquanto um gestor, o PCNP, que atua lá junto a vocês. Então, ela tem que servir para isso também, tá? Para nortear e você conseguir verificar, se eu posso dizer assim, lembra a questão que eu fiz a ligação de avaliação e aprendizagem? É aqui que você vai também, porque no outro ele não tem o foco de atribuir nenhuma mensuração e nenhuma avaliação do ponto de vista de quantificar, né? Sigamos. E agora é com a Fabi, né? Obrigada a todos até aqui. Estamos à disposição sempre. Um beijo no coração, tá? Obrigada também às meninas pelo convite e pela oportunidade de compartilhar com vocês, ok? Obrigada, Ângela. Ah, como sempre, ó. Gente, bem na hora que eu vou falar, minha bebê acordou. Vai, filha, fica um pouquinho com a vovó, tá bom? Fabi, acho que o seu microfone você desligou? Isso. Obrigada, Mari. É muita emoção, gente. É sempre assim, né, gente? É bem na minha hora. É de praxe, gente. Mas vamos que vamos, é assim. E o SAEB é aquele sistema de avaliação da educação básica, retomando aí alguns conceitos que nós já conversamos em outro momento, que já foi falo lá nos planejamentos sobre os resultados do SAEB, e nós trouxemos aqui um pequeno recorte, né, sobre a portaria 250 de 5 de julho de 2021, que vai estabelecer as diretrizes de realização do sistema de avaliação da educação básica. É importante lembrar que essa avaliação externa, ela é proposta pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e ele é realizado periodicamente desde 1990. Né? Então, nós temos aí uma importante avaliação externa que já seguem aí uma periodicidade muito interessante, muito importante. A aplicação do SAEB vai acontecer do dia 8 de novembro ao dia 10 de dezembro. É importante também trazermos a informação de que o público-alvo para essa avaliação está relacionado entre todas as escolas públicas e também, de uma forma amostral, as escolas particulares. Pode seguir, por favor? Nós temos aqui uma matriz, né, um quadro com a nossa participação, que é a participação da área de ciências da natureza, especificamente para o 9º ano, né? O 9º ano é aquele que vai realmente estar sendo avaliado. A partir de setembro, as escolas elas serão contatadas para estarem
sabendo aí qual será o seu agendamento, o seu dia especificamente, para realizar, então, a prova do SAEB. Eles vão adotar, obviamente, uma questão amostral para ciências no ano, especificamente aí para o nosso componente curricular ciências, e as demais áreas também serão contempladas com essa prova, ok? As escolas que tiverem, então, essas turmas amostral serão contratadas pela instituição aplicadora, que foi, então, contratada pelo INEP até aí a data da prova, até a realização da prova, ok? Serão também, de acordo com a portaria, aí, o artigo número 11 da portaria, ele diz que haverá a aplicação dos instrumentos, como os questionários para a Secretaria da Educação, para os diretores, para os professores da turma e também para os estudantes. Pode seguir, Luciana, por favor. Nós temos aqui um material muito importante para a apreciação dos professores, que é a matriz de referência de ciências da natureza, para que vocês possam apreciá-los no momento oportuno. Nós deixamos um link e os professores terão, então, acesso para que possam, então, ampliar os seus conhecimentos sobre a matriz de referência para as ciências nono ano. Pode seguir. Então, concluímos assim a nossa formação de hoje, agradecendo aos professores que ficaram conosco até o momento, agradecendo imensamente à nossa supervisora Ângela por essa participação tão especial, por as suas contribuições valiosíssimas, né, sobre essa questão de avaliação. Muito obrigada, Ângela, foi um momento muito especial. Tenho certeza que os professores, assim como nós, aprendemos bastante sobre a avaliação da aprendizagem. Não só da avaliação da aprendizagem, né? Mas os conceitos tão importantes que você trouxe para nós no dia de hoje. Então, fico aqui já me despedindo dos meus colegas, agradecendo a Marinete, agradecendo a Luciana pela participação, e acredito que é só um começo de conversa, porque essa avaliação, como você disse, é um campo de estudo muito amplo que a gente pode continuar essa conversa, né, meninas? Muito obrigada. Sim. E até a próxima. Passo a palavra. Com certeza, Fabi. Então Por favor, Ângela, por favor. Desculpem, é que eu já iniciou minha outra reunião aqui, mas eu não podia, né, deixar de lado. Eu queria, assim, com toda verdade no coração, dizer para vocês, poderia, óbvio, você sempre pode ter sido muito melhor, mas estamos numa demanda tão maluca que só por essas meninas que eu aceitei, porque senão não aceitaria algo assim tão improvisado no ponto de vista... É que, assim, aquela questão, né? Eu falei daquilo que eu já tenho no meu referencial mesmo, basicamente, né? Retomei só a referência do livro da Ilza, mas os anos de experiência, né, graças a Deus, valeram em termos de qualidade, eu quero acreditar assim, né? Mas, como ela disse, foi uma pincelada, assim, uma provocação, para a gente tentar fomentar uma discussão maior. A gente pode, de repente, pensar em outras alternativas, com um grupo maior ou não, né, por meio do remoto, então isso é possível. Podemos pensar numa outra possibilidade até de interação, tá bom? Num outro momento, mas fiquei feliz de estar aqui com vocês, tá? Que nós consigamos prosseguir sempre como vocês. Se vocês soubessem, essas meninas acho que mal dormiram também, uma dedicação aí toda, um carinho de preparar tudo, então parabéns para vocês também, que valeu muito a pena, tá? Eu agradeço e passo a palavra. Tá certo, Ângela, olha, muito obrigada. Justamente por isso, por saber que tem sido tão intenso para você, para os nossos professores na escola, para nós, PCNPs. Então, mais uma vez, por esse motivo que nós agradecemos, deixando aqui registrado o quanto foi valioso para nós e tenho certeza para os nossos professores também. Então, muito obrigada e até a próxima TPC. Lu? Muito obrigada, Ângela, pela participação.
pelo aprendizado, pelo companheirismo e principalmente pela amizade. É muito bom a gente poder compartilhar esses momentos de uma forma leve, né? De uma forma que é agradável. Agradeço também as minhas companheiras de área, né? Por todo o apoio, né? Por toda a paciência de sempre e, obviamente, a vocês, professores, né? Por nos acompanharem sempre por aqui. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.